Após o massacre dentro de uma escola em Suzano, em São Paulo, reacende a discussão sobre a segurança nas escolas públicas da macro-região. Os casos de violência dentro dos colégios são acompanhados pelo Ministério Público, que analisa essa situação preocupante. Um país marcado pela dor de um duro massacre. O atentado a tiros dentro da escola Raul Brasil em Suzano, que matou 10 pessoas, ainda repercute principalmente para pais de alunos. Mais segurança, não sei, mais atenção, não sei. Quer dizer, não dá para confiar totalmente? Não, não dá, né? Porque eles entraram com tanta coisa, né? Com arco e flecha, né? Você educa em casa, mas a escola tem que ver briga, eles não podem aceitar briga, bullying, eu sou contra porque é uma violência psíquica. O que aconteceu em Suzano agora levanta discussão sobre a segurança em escolas de todo o país. Mas trazendo o problema aqui para pertinho da gente, será que as unidades de Ribeirão Preto e região estariam preparadas para enfrentar esse tipo de situação? Por aqui, criminosos já conseguiram provar que não é difícil invadir escolas durante a noite. Foram várias ações em toda a cidade. Uma das unidades foi invadida pelo menos 6 vezes em menos de 2 meses. Eles não deixaram vítimas, mas sim prejuízos e medo. Para vocês, responsáveis, isso é assustador. É, com certeza. É assustador, sim. Essa situação vem sendo analisada pelo Ministério Público, que avalia o estado de segurança como crítico e preocupante. Nós temos cobrado junto à Prefeitura Municipal uma série de medidas, inclusive a contratação de profissionais de vigias particulares, o aumento no número do quadro de guardas municipais, também a colocação de equipamentos de vigilância eletrônica, que com certeza colaboram para o monitoramento e para a redução desses índices de criminalidade, tentando atuar de uma forma preventiva. É comum encontrar viaturas da Polícia Militar nas saídas dos alunos ou até mesmo durante a ronda escolar. Mas isso não parece ser suficiente para aumentar a sensação de segurança. Segundo a PM, é difícil identificar um ataque e também se antecipar a ele. Por uma questão aí de envolvimento da área de inteligência, pudesse se antever a ação desses marginais e evitar com que pelo menos eles chegassem a entrar na escola. Mas aí, mesmo nesse campo da inteligência, como eles não têm antecedente criminal, fica difícil, né? Enfim, eram jovens acima de qualquer suspeita até que se prove o contrário. Então, muito difícil. Segundo essa psicopedagoga, ataques podem acontecer em todos os lugares. Os atiradores Guilherme Taúci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, eram ex-alunos. Conheciam a rotina da escola e planejaram a ação dias antes. Ainda não se sabe o que motivou o ataque. O que levou a essa situação, eu diria para você, de concreto, não existe uma resposta, mas existem várias. Ou seja, são vários os fatores que influenciaram essa atitude extrema. A presença dos pais e o diálogo podem ajudar. A percepção de algo estranho costuma partir de dentro de casa ou de quem está próximo. Elas apresentam uma mudança de comportamento, uma mudança no humor, uma agressividade que antes não tinha, ou até o contrário, um fechamento, um isolamento. É óbvio que qualquer informação que um familiar tiver, um amigo, alguém que porventura frequente essas páginas sociais, dessas pessoas que porventura possam, de alguma maneira, estar planejando alguma coisa, né, algum mal ao cidadão ou à sociedade, que leve essa informação pelo menos a 190. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. O governo do estado informou que os procedimentos de segurança em todas as 5.300 escolas serão revisados e está em estudo um projeto para reforço de proteção das unidades de ensino mais vulneráveis. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está a secretária da Educação, Luciana Andrade Rodrigues. Em São Carlos, o secretário da Educação, Nino Mengatti. Em Araraquara, a psicopedagoga e analista de comportamento, Miriam de Oliveira. E em Franca, o secretário da Educação, Edgar Ajax. Vamos começar aqui por Ribeirão Preto. Secretária Luciana Andrade, boa tarde a senhora. E uma das preocupações, acho que os pais estão tendo, depois de tudo aquilo que a gente viu nesta semana, é quanto à segurança e quanto à catraca eletrônica. Tem ou não tem? Funciona ou não funciona nas escolas de Ribeirão Preto? Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde. Sim, temos as catracas, mas elas não estão em uso. Até pela história recente de Ribeirão Preto, essas catracas não estão sendo usadas, porém a rede municipal conta com um grupo ainda externo que nos ajuda na parte de segurança. Estamos buscando a questão do monitoramento, já foi visto o monitoramento para que a gente faça a parte de prevenção e ajudando essas escolas a ter um controle maior da segurança das unidades. Que monitoramento a senhora está tentando passar para os pais? Como vai ser feito isso? Como é que isso pode ser trabalhado? De que maneira as escolas vão ficar atentas a este monitoramento para evitar gente estranha dentro da escola? Esse monitoramento ele vai ser feito, é uma contratação de empresas que farão o monitoramento da unidade escolar, mas eu acredito também que para que a gente possa discutir essa temática da segurança nas unidades escolares, o que foi dito anteriormente é fundamental. A proximidade da escola, da educação com as famílias, para que juntos possamos discutir o que acontece com o nosso aluno, que é o filho, né? O que é que está sendo observado, para que a gente possa tomar atitudes antes, se antecipar, nos juntarmos a grupos que têm esse olhar, essa percepção, essa expertise de perceber crianças que estão muito quietas, adolescentes, né? E eu acho que um ponto fundamental que eu acho que nós temos que tocar, a presença também da tecnologia que auxiliou o que aconteceu em Suzano. Vou agora até São Carlos, Nino Mengatti, secretário da Educação. Secretário, aí em São Carlos também problemas e preocupação. E uma política de segurança para as escolas. Que segurança é essa? Que política é essa? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto Ribeiro. Boa tarde ao Edgar de Franca, a Luciana de Ribeirão e a Miriam de Oliveira. Eu quero deixar aqui o meu repúdio também e a minha tristeza pelo aquilo que aconteceu em Suzano, a minha indignação e minha solidariedade às famílias, aos jovens e aos profissionais. Aqui em São Carlos nós estamos fazendo um investimento na ordem de também ter nas escolas, nós já temos hoje 33 controladores de acesso nas escolas que têm maior vulnerabilidade. O prefeito Ailton Garcia investe aqui 29,5 na educação, o que significa mais 100 milhões nos próximos 2 anos e nos 2 anos que já nos antecederam. E também temos uma parceria importante com a Guarda Municipal, que tem 168 homens e mulheres nos seus efetivos. E aqui o prefeito adquiriu 10 veículos novos, além da inteligência da Guarda, para a ronda escolar. E também temos ações para minimizar a violência, entre outras. Primeiro, aquisição de uniformes para quase 15 mil alunos, que isso garante também nas nossas unidades que os pais e as mães e os profissionais de educação, aqui são quase 2 mil profissionais, também têm um controle sobre isso. Uma outra coisa que fizemos aqui foi uma cartilha informando aos pais os direitos e os deveres daquilo que a gente pode ter na escola. Isso garante também uma informação e uma segurança dentro das nossas escolas. Além disso, fizemos aqui em São Carlos, assim como fizemos em Araraquara quando fui secretário, a inserção de quase 3.500 jovens na escola, de 13 mil para quase 17 mil novas vagas aqui. Zeramos o déficit na fase 5 e 6 e todas as crianças de 0 a 3 anos, nos próximos 2 anos também estarão todas incluídas na nossa rede escolar. A gente tem que seguir bons exemplos, como o do nosso escritor conterrâneo araraquarense, que é o Inácio de Loyola Brandão, que foi para a Academia Brasileira de Letras, que nesse tempo todo os jovens também estão precisando de referências de quem exibe livros. Eu, na história do que eu conheço, nos meus 56 anos, desde que eu acompanho Inácio de Loyola de Brandão, ele sempre fez uma exibição de livros e nunca instigou a violência. Muito bem. Eu vou até Araraquara, já que o senhor falou no Inácio de Loyola Brandão, o Inácio também teve em casa o amor pelo livro. O pai do Inácio era ferroviário em Araraquara, tinha uma biblioteca e um dos poucos estudiosos do Tupi-Guarani na região e no Brasil. Então ele tinha exemplos de mexer com cultura, de ter realmente o refino e pensar o mundo de maneira muito séria.
Por isso que ele também virou um homem muito sério. Por falar em Araraquara, vamos conversar agora com a Miriam de Oliveira, que é psicopedagoga e analista de comportamento. Ô Miriam, uma das coisas que eu acho que nós todos estamos perguntando, afinal de contas, da onde jovens tiram inspiração para fazer aquilo que fizeram e por que a escola tem que saber trabalhar a informação para dizer aos seus alunos o quanto que isso é esporádico e que se todos estiverem juntos o fato não vai se repetir. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer e saber que o que aconteceu, na verdade, é uma mistura de fatores, né? O jovem lá, o adolescente, tinha uma família patológica, né? Problemática. A escola talvez não tenha olhado para esse aluno com a devida atenção. E aí, por infelicidade, ele se uniu a outro que provavelmente também tinha algum problema e que agora a gente nunca vai saber, porque infelizmente ele se foi. Mas o que a escola precisa fazer é ter esse olhar mais direcionado para o aluno, principalmente esses que têm esses problemas comportamentais. Esses alunos mais agressivos ou que tendem a se isolar, ou que aprendem assim, manipulam os outros, oprimem os outros. Então, é importante que a escola tenha esse olhar bem direcionado e que chame essas famílias para conversar, que procure orientação, ajuda para esse aluno e, se possível, também para essas famílias, porque muitas vezes a família é o problema. Tem toda a razão. Deixa eu ir à Franca agora, Edgar Ajax, ele que é secretário da Educação. Edgar, é muito claro que tudo aquilo que aconteceu nesta semana trouxe muita preocupação, mas essa preocupação já deveria ter acolhido ultimamente cada profissional de educação, diretor, professor, pedagogo, enfim, por aí afora. Agora, o que está acontecendo já estava sendo avisado. Aí em Franca, qual é a preocupação que vocês têm? Não só com câmera, não só com policiamento, mas que preocupação pedagógica tem para dizer, olha, a escola merece respeito e vocês também, alunos, estudantes, merecem ser respeitados. Boa tarde. Boa tarde, professor. É um maior prazer falar com você e com todos os colegas. Nós queremos dizer que nós recebemos essa notícia com muita consternação, com muita tristeza, assim como todo o país. Franca tem altos índices de aprovação, de qualidade de ensino. Os nossos alunos são muito bem formados em termos de conteúdo, né? Mas é importante que se faça reflexão e essa reflexão deve se estender por todas as redes municipais do país, que a nossa obrigação enquanto educadores não é somente de ofertar boas qualidades de ensino, mas é também ofertar o desenvolvimento de competências socioemocionais. A nossa sociedade hoje vive, sem dúvida nenhuma, uma série de reflexões importantes e o universo da escola tem que se ater a isso. Então, desenvolver políticas, desenvolver estratégias pedagógicas que possam pensar o indivíduo de forma integral, certamente é muito importante. E essa lamentável situação, essa tragédia, nos traz essa reflexão. Vale destacar ainda que Franca tem um histórico de educadores que sempre priorizaram a educação para a virtude, como a gente costuma dizer. Pensando sempre em valores e em concepções pedagógicas mais humanizadas. É só dar uma olhada aí no exemplo que está no ginásio, né, no Pedrocão. É só ver o professor Pedroca para ver o que ele fez por muita gente, diga-se de passagem, formação muito bonita. Aqui em Araraquara também teve o professor de educação física que fez muita gente também, inclusive o Pelé, né, que foi... Estou falando do Júlio Mazei. Então você vê que bons professores ajudam demais a fazer bons alunos. Volto a Ribeirão Preto, conversando com a secretária Luciana Andrade. Secretária, tem também uma outra preocupação, creche.
Em Ribeirão Preto, as creches são atacadas inesperadamente, na calada da noite, atrapalhando todo um desenvolvimento de uma educação que é prioritária, que é a educação infantil para você dar base para a criança crescer na sua vida. Quais são as atitudes que estão sendo tomadas para evitar esse tipo de ataque também? Bom, realmente esse ponto tem nos chamado muita atenção. Tem unidades nossas que foram repetidamente invadidas. E aí a parceria realmente com a Guarda Municipal, que tem nos assessorado nesses momentos, que também recebeu um grande investimento esse ano do governo, a Guarda Municipal, para poder estar ajudando as unidades escolares também. Então, esses furtos que acontecem nas unidades, além da questão da retirada dos materiais, o que compromete o patrimônio público, principalmente a questão pedagógica, porque gera uma insegurança para as pessoas. No outro dia, às vezes, a gente não consegue ter aula. Então, aí eu volto a afirmar a importância da escola estar junto com a comunidade, para que a gente também tenha a comunidade como uma parceira, porque nós temos em várias unidades os seguranças, mas às vezes não só o segurança, mas toda a parte de concertina que existem nas escolas para tentar segurar esses momentos de invasão, do furto, não estão sendo suficientes. Então, eu entendo que é hora de nós discutirmos a segurança pública fora dos muros da escola, discutir também a falta de respeito com a unidade escolar, né? Porque a gente sabe a importância que é a escola para a sociedade. Então, por que as pessoas não respeitam mais esse espaço? Será que o que está acontecendo? O secretário falou tanto da importância, né, do professor. Nós temos uma rede comprometida com a educação. Nós temos uma rede municipal que atende a mais de 45 mil alunos. Aí já não falo mais somente das creches, né? Então, é importante que a gente resgate esse respeito com a educação de Ribeirão Preto, porque quando entra numa escola, pode ser a escola de um filho, de um neto, de um sobrinho, é a escola de crianças da nossa cidade. Então, a gente precisa chamar essa comunidade também para nos ajudar e pedir o respeito com a educação por Ribeirão Preto. Eu vou agora até São Carlos, Nino Mengatti, ele que é o secretário de Educação da cidade. Nino, para a gente entender, está todo mundo tentando tomar partido da tragédia de Suzano. Uma hora seta esquerda, uma hora seta direita, proposta nada, a não ser, repito, tomar partido para o seu lado. Me defendo aqui, você me ataca ali e as crianças nossas neste meio tudo, ou nesse meio todo. Você, como secretário de Educação, tem alguma ideia para a gente mudar essa seta à esquerda ou à direita e levar a sério a educação? Nós levamos a sério aqui, nós temos 3 pilares aqui fundamentais, que é a cidade educadora, escolas acolhedoras e currículo humanizado. São Carlos teve o melhor índice do IDEB dos últimos anos, em 2017, já superando a meta de 2021, graças aos investimentos e, principalmente, nós precisamos tornar a carreira do professor atrativa. Se você fizer uma pesquisa hoje, eu fui no congresso da Undime há poucos dias atrás em Atibaia, a carreira de professor é a última a ser escolhida pelos filhos de qualquer pessoa no Brasil. Então, nós temos, primeiro, que agradecer aos profissionais e incentivar a carreira. Aqui nós temos a 3ª rede do país em número de mestrandos e doutorados. Segundo, escola acolhedora, trazer a família. Aqui nós temos a festa da família, nós temos as pessoas integrando dentro da educação. E o 3º pressuposto nosso, que é o currículo humanizado, a formação dos professores, que é fundamental. Nós inauguramos um centro de formação junto com o prefeito Ayrton Garcia. Os professores lá têm a formação, como ver a questão do bullying. Nós também temos, dentro disso, a inteligência relacional e emocional. Temos um projeto aqui que é o Semear, no bairro do Gonzaga, e escolas de tempo integral no contraturno, que atinge milhares de crianças. E, principalmente, a educação não pode ser só uma questão de campanha. Aqui se investe 29%. Enquanto a gente fica discutindo aí, no governo da Dilma era dinheiro que ia vindo royalties do petróleo, aqui na região central, São Carlos, Araraquara, não vira na cor. O ex-governo do Michel Temer, 20 anos de congelamento das verbas. O atual governo que a gente tem não é questão ideológica de direita ou esquerda, na contramão do que nós fazemos aqui em São Carlos, está discutindo em uma semana 8 nomes no MEC e o ministro prestes a cair.
Isso não é política de educação, de investimento. Nós temos que levar a sério. Investimento é recurso também, como se faz aqui em São Carlos, que se investe 30%. Temos uma rede que pulsa de pessoas bem formadas e investir na formação do professor, tornar a carreira atrativa é fundamental. Isso não é questão ideológica, é questão de coerência. Porque se a gente quer um país melhor, diz que as crianças têm um futuro pela frente. As crianças estão no presente, nós temos que pensar a educação como um presente. E tudo isso é investimento. Vou agora até Araraquara, Miriam de Oliveira, ela que é psicopedagoga e analista de comportamento. Ô Miriam, a gente teve a situação de Suzano. Ontem o mundo foi surpreendido com um maluco lá na Nova Zelândia, fazendo o que fez. E, lembrando sempre da supremacia branca. Até sorriu na hora que ele foi interrogado. Uma coisa que a gente não consegue se localizar de maneira nenhuma, porque se ele fosse um pouco mais inteligente, ele teria descoberto que a vida nasceu na África, a vida humana, e não como que ele imagina que é. Agora, te faço uma pergunta, como que a gente trabalha todas essas coisas como informação para a criança, para dizer, olha, esse louco lá da Nova Zelândia pensa tudo isso de maneira errada que pode voltar contra todos. E não é justo alguém invadir uma escola e sair atirando. Nós temos que ter paz e amor dentro da escola. Conversar como com a criança, com o adolescente que não tem ainda toda uma formação necessária para o entendimento. Bom, em primeiro lugar, o que a gente precisa lembrar é que precisa ser trabalhado a empatia, né? A gente ter compaixão pelo outro, pelos seres da natureza. Então, isso começa na infância, quando você começa a ensinar para a criança que precisa respeitar as plantas, respeitar os animais, respeitar os coleguinhas. Quer dizer, esse é um processo de empatia que vai sendo construído. E isso, com certeza, se isso for bem trabalhado na infância, a criança acaba levando para a adolescência. O que falta hoje é justamente esse incentivo de ter compaixão, de ter respeito pelo outro, de ter respeito pela natureza. E nesse ponto os pais estão errando bastante porque eles estão muito permissivos. A gente encontra hoje grandes problemas porque os pais ou eles são digitalmente distraídos, quer dizer, eles estão negligenciando a criança porque eles estão conectados, infelizmente, ou nós temos aqueles pais permissivos demais. E esses pais permissivos não colocam essas situações para a criança porque eles não querem que a criança se frustre. E aí o que acontece com uma criança que não é frustrada? Essa criança não está preparada para conviver socialmente. Então a gente tem que pensar que nós precisamos preparar as nossas crianças e os nossos adolescentes para viverem em sociedade. E é algo que não está acontecendo para muitas famílias. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Eu acho interessantíssimo que os secretários se preocupem com a segurança, que eles pensem, sim, em mecanismos para proteger a escola, para garantir a segurança da escola. Mas, veja, isso são medidas paliativas, né? O principal mesmo, como é que a gente trabalha contra a agressividade? Ensinando o respeito, ensinando o amor, ensinando a empatia, a compaixão. É assim que a gente ensina, dando exemplos. É assim que a gente constrói um ser humano, um cidadão consciente. Eu vou à Franca agora, Edgar Ajax, ele que é secretário da Educação. Edgar, a educação, para evitar todos os atropelos que nós vimos nessa semana, até tempos atrás, precisa de dinheiro, precisa de pedagogia, precisa da boa vontade de todos nós? Precisa do quê? Professor, precisa de tudo isso e muito mais. Na verdade, são desafios muito complexos que nós vivemos na vida cotidiana, né, na sociedade atual, e é preciso que haja uma integração entre as políticas públicas também. Não basta somente apontar as necessidades ou os desafios da educação. É necessário que outras políticas públicas se mobilizem e possam trocar informações e expertise com a educação. Por exemplo,
A política pública de segurança, a Secretaria de Segurança, tem que estar entrelaçada com a Secretaria de Educação para que possa somar esforços e proteger os nossos alunos. E da mesma forma, a política pública da assistência social e as mais diversas áreas do conhecimento devem se unir em um esforço único, né, de proteção, mas acima de tudo, de progresso e humanização para a nossa sociedade. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, a secretária de Educação, Luciana Andrade Rodrigues. Em São Carlos, o secretário de Educação, Nino Mengatti. Em Araraquara, a psicopedagoga e analista de comportamento, Miriam de Oliveira. E em Franca, o secretário de Educação, Edgar Ajax. Golfeto. Para evitar a violência na escola, depois de tudo que nós ouvimos, qual é o debate, afinal de contas? Bom, a questão claramente é bifronte. Tem duas frentes. A primeira é a situação do Estado, a ação do Estado. E essa ação e situação da sociedade somadas. Sociologia é a crítica da política, enquanto história é a psicanálise da sociedade. É a partir dessa convergência, dessas duas esquinas, que nós podemos tentar, pelo menos, iniciar o entendimento de uma realidade que não é fácil. Na verdade, segurança é gênero de primeira necessidade. A primeira segurança, em termos de nível elevado, que se deve obter e se tentar, é buscar realizar atividades que tornem o crime impossível ou quase impossível de acontecer. Evitar o surgimento do crime. Como é que nós começamos? Nós começamos atuando com preocupação com a primeira infância. A criança é o pai do homem. O homem é a criança que ele foi. Não é só freudiano, não, Roberto. A verdade é uma realidade que todos nós conhecemos. O que nós fomos na infância e o que nós somos agora. As pessoas adultas e outras também virão na sua tentativa de buscar o entendimento desta realidade. Para vencer na vida, é preciso, aliás, vencer na vida é a certeza de que nós realizamos os nossos sonhos. Existe um livro, já se falou em livro, você falou em livro, muito oportuno, o livro nos torna livres de preconceitos, de partir, de submeter as ideias erradamente às ideologias. É o contrário. As ideologias que devem se submeter às ideias. Toda escola é uma instituição que faz seguidores. Não apenas as escolas onde se frequenta, mas a escola romântica, a escola que se estuda na literatura, nas ciências de uma maneira geral e na própria história, que é a área do conhecimento humano, que tem como ponto de iniciativa a ordenada denominada tempo passado. A abscissa, geografia. O tempo, a história. Aqui o ângulo reto, a retidão, para conciliar a geografia, que é, mais do que nunca, a mãe da história. Napoleão Bonaparte já dizia em abono àquilo de que a criança é o pai do homem, muito antes de Sigmund Freud, que se tiver boas mães, aspas, se tiver boas mães, a nação terá bons filhos. É uma síntese maravilhosa que ele fazia, que mostra, mais do que nunca, de que crescer não é evitar problemas, é aprender a se desenvolver com eles. Eliminar problemas é uma forma que, em termos de segurança, é importante, mas não se elimina. Toda a sociedade, Roberto, tem melhores e piores. Os melhores de uma sociedade têm que ter esperança e os piores têm que ter medo. Na verdade, o que nós temos é que os melhores perderam a esperança. E os piores estão perdendo o medo. E sem medo, que deve começar com o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, conforme o livro do Eclesiástico. E a partir daí, medo de descumprir a lei, medo da justiça, medo
coisa normal, todo ser humano normal. Mas medo de quê nos dias de hoje, Golfeto? Exatamente. Por exemplo, é horroroso. Não, mas o ser humano não tem medo. O medo é natural, ele tem medo de uma doença, medo de ser acidentado. É um medo, é um sentimento normal. Agora, quando ele é excessivo, ele vira fobia, que aí é doença. Sim. Ele sai do latim e vai para o campo do grego. Fobia do grego, né? Agora, quando ele atua no sentido normal, é preciso que ele entenda que ele é a matéria-prima também que se pode fazer um covarde. O medo em excesso também nos torna covarde. E, na realidade, o que nós temos, com melhores e piores, nós temos que ver a tragédia de Suzano aprendendo com ele. Tudo que choca, conscientiza. E voltando para o aspecto político, o presidente Lincoln informava-nos de maneira clara o seguinte: o voto é o sucessor legítimo da bala. Quando se resolve civilizadamente um problema, quando se quer resolver civilizadamente um problema, resolve-se através do voto. Agora, quando o voto não consegue resolver o problema, vai na bala? Volta a bala. Perfeito. Que é o que está ocorrendo na realidade no país. Sim. Quer dizer, os malandros não têm medo. Os criminosos não têm medo. O próprio PCC, Programa da Capital, ele surgiu como um partido político, primeiro partido da capital. E ele queria, como todo crime no mundo inteiro, quando ele é organizado, ele quer chegar ao Estado. E chegando ao Estado, ele quer chegar ao poder. E é esse aqui o caso que nós devemos entender, procurando cortar, cerce os problemas no sentido de fazermos com a realidade o seguinte: aprender a crescer com os problemas. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto. Bom domingo para você. A você também, muito obrigado. Muito obrigado.